Economista, escritor, professor, considerado um dos grandes teóricos da economia brasileira, o entrevistado do programa que assistiremos a seguir é Celso Furtado. Ele teve uma ligação muito grande com o BNDES, onde foi diretor. Nesta entrevista, ele nos revela, entre outras coisas, a importância do banco no resultado de seu trabalho como ministro do governo João Goulart. Quem me ajudou no setor, na análise do setor agrícola e tudo? Foi Pelúcio Ferreira. Quem me ajudou para elaborar um plano industrial para o Brasil? Foi o Osório, o Juvenal Osório Gomes? Sim. Foi o pessoal do BNDES que me ajudou. Foi dentro do BNDES que foi feito o plano trienal. Vamos à entrevista. Bom, para começar aqui a nossa conversa, nós gostaríamos de ouvir do senhor como é que o senhor, um relato do seu ingresso no BNDES e, ao mesmo tempo, como é que o senhor viu esse ingresso em termos de instituição e das pessoas que já estavam lá, de equipe, e mesmo essa questão de ser uma instituição recém-criada, que você havia realmente, assim, por parte de economistas jovens, um entusiasmo maior do que com o aparelho administrativo tradicional, por exemplo? Eu propriamente não ingressei no BNDES. A minha colaboração no BNDES foi um pouco atípica. Por isso eu pude observar a instituição desde o começo, mas guardando uma certa distância. Quando se criou o BNDES, a pessoa que é evidentemente mais instrumental na questão do BNDES, que é Roberto Campos, ele foi a Santiago do Chile, vindo de Nova York, para me convidar para participar da primeira diretoria do BNDES. Havia criado o banco, eu era um economista jovem, mas que tinha certa evidência. Tinha publicado alguns ensaios sobre o Brasil, a economia brasileira e, digamos, e representava de alguma maneira uma linha de pensamento algo distinta da que vinha prevalecendo no Brasil. Era o começo da CEPAL. A CEPAL começava a se afirmar no Brasil, né? E eu era do brasileiro da CEPAL. E eu havia dirigido alguns estudos sobre o Brasil, inclusive o estudo de 1949 da CEPAL, sobre o Brasil, que foi considerado na época como uma contribuição significativa e muito apreciada, etc. E então o Roberto, que não me conhecia pessoalmente, foi a Santiago para um pouco a me descobrir. Não, aí vai a memória como falha, né? Em realidade, eu havia encontrado Roberto antes. Uma vez, havia encontrado Roberto no Brasil, no momento da criação da Comissão Mista dos Estados Unidos. Que eu passei por aqui, como funcionário da CEPAL, vim para uma conferência da CEPAL no Brasil, em 52, e aqui tomei contato com ele. Exatamente, fui ao Itamaraty, conversamos sobre a significação da CEPAL, tudo isso. Tínhamos esse contato. Agora, evidentemente, ele, a partir dos trabalhos que eu havia escrito e tudo isso, ele considerou que convinha que minha colaboração seria importante na primeira fase do BNDES. Era como se quisesse unir no BNDES as correntes de pensamento, que na época tinham já alguma significação no Brasil. E, em Santiago tivemos uma longa conversa e eu não disse nem sim nem não, uma boa maneira brasileira, disse: vamos conversar com o Preves, que era o diretor executivo da CEPAL, muito amigo meu e que também conhecia Roberto Campos. E Preves saiu com uma solução salomônica. Disse: você não podemos cobrir o BNDES para descobrir a CEPAL. Aqui temos apenas um economista brasileiro, que é o Celso. E não podemos nos privar dele nessa fase. Portanto, mas se vamos trabalhar conjuntamente, os dois, CEPAL, BNDES, temos o mesmo objetivo, os problemas do desenvolvimento do Brasil e da América Latina, e no caso do BNDES, do Brasil. Por que não fazemos um programa conjunto? Aí nasceu a ideia do grupo misto BNDES-CEPAL. Dentro no quadro desse grupo misto, o Celso poderá ir para o Brasil com uma missão de um ano, renovável, dirigirá esse grupo, se constituirá dentro do próprio BNDES, e o BNDES terá, sim, um grupo que vai, desde o começo, já pensar a mais longo prazo. Porque a tendência dessas instituições é se voltar para os problemas de curto prazo. Quando o Preves disse ao Roberto: eu dirigi o Banco Central da Argentina há muito tempo, nunca pude fazer um grupo que se preocupasse realmente com os problemas de longo prazo. Era muito difícil. E vocês vão ter, desde o começo, alguém com mais distância, ligado à CEPAL, com os recursos da CEPAL, etc.
E assim vim eu para o Brasil, no começo do BNDE, logo que se instalou o BNDE, criar esse grupo misto CEPAL-BNDE. Foi assim que eu entrei para o BNDE, digamos. E, portanto, foi bem antes do senhor ser convidado a ser diretor do BNDE. Exatamente. E, de alguma maneira, minha colaboração com o BNDE tem duas fases. Essa primeira fase, que se encerra no fim de 55, e a segunda fase, que se inicia na metade de 58, quando eu entro para o BNDE como diretor. A primeira fase está marcada pela própria dificuldade que conheceu o BNDE nessa fase. Havíamos assinado um acordo, uma troca de cartas transversais, digamos assim, BNDE-CEPAL, no qual estabelecemos as bases de uma cooperação, de um grupo de trabalho com tantas pessoas do BNDE, tantas pessoas da CEPAL, recursos de várias ordens, etc., com a ideia de que se fosse um núcleo consistente para se dedicar a uma pesquisa ampla sobre o Brasil. A ideia era a seguinte: a CEPAL havia na época, aliás, sob a minha direção, porque eu era chefe da divisão de desenvolvimento da CEPAL, havia desenvolvido uma técnica de planejamento global. Evidentemente, planejamento indicativo para uma economia mista, como era a da América Latina. Mas era a primeira vez que se elaborava, que eu saiba, no Ocidente, técnicas, uma metodologia para a elaboração de um plano global de desenvolvimento econômico. Na mesma época, por exemplo, Tim Bergen havia iniciado também pesquisa nessa direção. Eu me recordo, em nome da CEPAL, fiz investigação em várias universidades, tomei contato com muita gente para ver o que havia como técnica de programação global. E as únicas técnicas eram baseadas em projeções da população ativa, que coisa que interessava os países com mão de obra escassa, mas que não interessava um país com mão de obra, digamos assim, de oferta ilimitada, como dizia na época, como era o Brasil. Nós precisávamos de uma técnica de programação que partisse do recurso efetivamente raro, que era o capital. Nessa época, nós englobávamos a tecnologia no capital. Nós considerávamos que todos os recursos, por exemplo, o recurso humano era uma forma de capital, a tecnologia era uma forma de capital, portanto, o recurso raro era o capital. Nós, na CEPAL, elaboramos essa técnica. E essa técnica foi apresentada aqui no Brasil, pela primeira vez, na conferência da CEPAL em 1952. Eu era, como disse, responsável por isso, havia sido o chefe do grupo, da equipe que elaborou essa técnica de planejamento. E da nossa discussão lá com o campus, a primeira ideia foi essa: por que não tentar no Brasil, de uma forma experimental, digamos, metodológica ainda, essa técnica? Vamos testá-la. Nós já havíamos feito uma coisa parecida no Chile, exatamente para saber se a coisa funcionava, né? Com as estatísticas chilenas. Por que não tentar no Brasil a metodologia essa que se baseava simplesmente em observar que o ritmo, digamos, as transformações na estrutura do sistema que haveria que introduzir requeridas pelo próprio processo de industrialização. Todos esses países estavam no começo da industrialização. E é preciso, por transformações estruturais, era preciso antecipá-las. E o problema em economia é que cada projeto de investimento tem o seu horizonte de tempo próprio. E como coordenar esses horizontes de tempo? Isso só um planejamento pode dar. Você inicia, por exemplo, uma indústria siderúrgica, hoje geralmente você toma 4 anos, na melhor das hipóteses, para tê-la operando. Outras indústrias podem tomar 18 meses, por aí adiante. E a técnica, no fundo, se baseava nisso, em coordenar os horizontes temporais, particularmente porque os investimentos públicos eram sempre investimentos de um período de maturação mais amplo, né? Exigia isso. Aí temos já prontinha a coisa, quando então chegamos a esse acordo com o BNDE. Aí venho eu para o Brasil, já com os instrumentos na mão, constituí um grupo de trabalho. E, aliás, participou desse grupo de trabalho um economista cubano, que depois veio a ser ministro de Indústria no governo de Fidel Castro. Ou seja, o Regino Botti. Aquela geração, como foi toda latino-americana, todos participamos dos mesmos projetos. E quando tínhamos instalado o grupo de trabalho, quando iniciamos as atividades e começamos aí realmente com a mão na massa elaborar as coisas, começa a crise do BNDE. Quer dizer, vem a crise que decorre do suicídio de Vargas. O suicídio de Vargas é realmente uma grande crise da instituição, porque estava se criando
ela representava, de alguma maneira, uma certa visão do Brasil, em que o Estado tinha uma responsabilidade maior no setor público. E eu creio que foi a coisa mais inteligente que se fez, porque com o tempo eu me convenci de que o grande problema dos países subdesenvolvidos, nas suas transformações estruturais exigidas pelo desenvolvimento industrial, eram de caráter financeiro. Não havia possibilidade de financiar projetos a longo prazo. Não havia um sistema bancário adequado para isso. E o financiamento internacional naquela época era muito difícil e muito fiscalizado. Era o Banco Mundial que se encarregava disso, era o Export-Import Bank, que podia, em certos casos especiais, como foi de Volta Redonda, por questões políticas, ajudar, mas isso era uma coisa muito especial. Mas o que nos faltava era uma grande instituição de financiamento. Permitisse, digamos assim, ampliar, entrar no crédito especializado e mobilizar a massa de recursos necessária para essas transformações que a economia ia exigir nos anos 50. Ora, como o suicídio de Vargas e o traumatismo que provocou, me perdão, como diz, a memória sempre é muito falha, né? Há dois problemas na evolução do BNDES. O primeiro problema é a própria ascensão de Vargas. E o segundo é o suicídio de Vargas. A primeira crise, que foi uma crise imediata praticamente à minha chegada no Brasil, foi a eleição de Vargas. Havia sido negociada a coisa do BNDES, digamos, a comissão mista, o governo Vargas foi um governo que, quando se iniciou, ele estava aberto à criação do BNDES. E se cria o BNDES, etc., no quadro do governo de Vargas. Mas, logo depois, as contradições, as lutas, as coisas, e o fato, as ambiguidades que caracterizavam certamente o segundo governo de Vargas, fizeram com que Vargas decidisse modificar a equipe que dirigiu o BNDES. Essa foi a primeira crise, né? E aí a mais importante, seguramente. Vargas decide, e é quando ele afasta a equipe Campos, digamos assim, que era a equipe comissão mista, Brasil e Estados Unidos, e instala um grupo heterogêneo. Aí é que entrou Marcel Filho como presidente, como superintendente do banco. Como é que você começou a colocar aí a questão, o debate aí sobre a participação do Estado? Porque aí já começa, Sim. Isso já é um mecanismo já de participação do Estado, Sim. Gerindo, procurando influenciar, não é, os destinos da economia de uma forma como não existia antes. A verdade verdadeira é que a criação do BNDES tomou muito tempo na Câmara. Mas vamos nos lembrar. Era Laffer, né, o ministro da Fazenda, que levou adiante essa luta. Isso era o governo Vargas já. E, portanto, enquanto se cria a luta pelo BNDES, existe a equipe da Comissão Mista Brasil e Estados Unidos que ia preparando uma série de estudos setoriais. Estudos de investimento na indústria do transporte, aqui e acolá. Você recorda? Todo aquele grupo de estudos setoriais que iam ser financiados, em grande parte, por um grande empréstimo, o famoso empréstimo dos 500 milhões de dólares, que o João Neves teria negociado nos Estados Unidos. Isso é 1951. Parece que não vieram. Que não vieram por complicações. Aí porque vem Vargas, não é? Aí se vê, as relações com os Estados Unidos se tornaram mais difíceis. Mas o projeto do BNDES, da Comissão Mista de criar um banco, vai para a Câmara, Laffer é o homem decidido, né, apoiando isso, etc. E se cria finalmente o BNDES no governo Vargas. Agora, nesse período, como sempre acontece, de criação do BNDES, de debates na Câmara, de confrontações, ocorre então que existe como uma luta ou já uma divisão. E essa divisão leva a que, quando se vai instalar a primeira diretoria do BNDES, Getúlio tenta fazer um compromisso e faz uma diretoria complicada, isto é, põe Campos como diretor e põe ao mesmo tempo um como superintendente, que era o homem que dizia Campos, na época, me recordo, que tinha 70% do poder do banco, Marcel Filho, que evidentemente um homem que não tinha nada a ver com o Banco de Desenvolvimento, não tinha nada a ver com aquela mentalidade, digamos, que era espírito daquele grupo todo, pensando em desenvolvimento, etc., que era um homem ligado aos interesses, digamos assim, mais diretos do grupo Vargas. Era um homem que já vinha do Rio Grande do Sul e que tinha desde o começo sido ligado aos interesses mais diretos, digamos assim, eu diria, da política de Vargas, evidentemente, de interesses que podiam ser legítimos e defensáveis, mas que nada tinham a ver com o Banco de Desenvolvimento e as técnicas que se exigia
e como se dizia mesmo, um espírito novo, que diríamos, se fosse como se fosse a matriz do espírito tecnocrático que surgia. É isso aí. Vinha uma coisa assim. Então se cria uma luta dentro do banco, da direção do banco. Essa heterogeneidade que você referiu da equipe dirigente, se refletia também na equipe técnica, dessa tipo de polêmica? Sim. Que ele se referiu, o industrialismo, o liberalismo, se referia. Estatismo? Se referia, né, porque de imediato o Maciel Filho considerou que a equipe do banco não podia ser uma equipe técnica dirigida, escolhida apenas por técnicos. Vocês já devem ter ouvido, por outras pessoas que aqui depuseram, uma famosa frase que se atribui a ele. Não sei se Rangel contou a vocês isso, mas como não deixa de... Eu não ouvi do Maciel Filho isso, aliás, ele comigo foi muito gentil, mas se atribui a ele a seguinte frase: concurso para seleção de técnicos leva sempre a escolha de comunistas. Sim. Você imagina, isso era a visão que ele tinha dessas coisas. Os outros estavam, evidentemente, como eu disse, mordidos pela ideia da formação de uma grande equipe técnica e de um espírito novo, etc. Agora, essa equipe técnica não era, de alguma maneira, também já uma continuação da velha equipe que tinha estado ao lado de Vargas, com Jesus Soares Pereira, com Rômulo de Almeida, que era uma gente que acreditava muito numa visão técnica dos problemas políticos, né? Achava que tinha que ser considerado essa dimensão. Getúlio era muito sensível a isso. Getúlio tinha sido sempre muito sensível a ter perto, sempre gostou de ter assessoria técnica. E foi nisso que Getúlio sempre me impressionou e era diferente do homem, do caudilho latino-americano. Isso, eu me recordo, por exemplo, que Getúlio, como no seu primeiro governo, ele criou um grupo com o DASP, que você pode criticar como quiser, mas que estava baseado em quê? No sistema do mérito, na seleção, na audição de técnicos, e ter gente, né, séria com ele, etc. Então, aí você vê a ambiguidade. Aí estava tudo metido. Por um lado, o Getúlio, que estava nos técnicos, por outro lado, o Getúlio, que pensava estritamente em interesse político, o Getúlio, que dizia que devia ouvir que esse grupo é um agente que vem da Comissão Mista dos Estados Unidos, que está demasiadamente ligado aos interesses americanos, isso era fácil de dizer, né? Devia haver lá nos corredores dele, por exemplo, que o Cleanto, que estava perto dele, tem ouvido alguma coisa a esse respeito. Eu não tinha acesso a Getúlio, né? Agora, a verdade é que quando eu chego aqui, pouco tempo depois, que é para estar lá do grupo, né? Me percebo que existe uma impossibilidade de operação de funcionamento do banco, porque a diretoria não tinha unidade, nem tinha pontos de vista convergentes, aquilo não podia operar. E é quando então, a renúncia de Campos. E, portanto, digamos, como se diz, na época se disse, bem, a ideia de banco tal qual ele foi concebido, essa tem que ser abandonada. Esse banco vai se transformar numa coisa ligada a outros interesses, etc. Foi o que se disse. Mas o banco já estava instalado, em parte, tecnicamente. Que isso já vinha de um pouco, sabe? Tinha se constituído um grupo técnico sólido, e esse grupo vai defender muito o banco. Isso eu pude ver de perto, porque estava lá com o pessoal. De alguma forma o banco sobreviveu, porque tinha já um quadro técnico muito convencido da necessidade de manter aquele espírito. E eu me recordo que nos reuni com outras pessoas naquele momento, não tem mais o que fazer, porque o Maciel não acredita em planejamento, não tem nenhuma experiência. Isso é que dizemos nós, gente jovem, né? Não acredita nada disso. O que vamos fazer? É melhor acabar o acordo do CEPAL-BNDES. E veio a ideia. Ele não implementou o acordo, como se diz. Ele não pôs à minha disposição as pessoas. Ele não tomou conhecimento de mais nada. E eu me senti completamente isolado, sozinho naquela minha sala. E tive que tomar essa decisão. Ou luto para salvar alguma coisa, ou então vou-me embora, tenho muito o que fazer, né, na CEPAL e em outras partes, etc. Decidi, por razões, quiçá, porque era meu país, gostava do Brasil, queria continuar meus estudos sobre o Brasil, se eu sabia, fosse para CEPAL, Santiago, teria que me preocupar de outras coisas, estava com vontade, tinha começado a pensar no Brasil, naquilo, né, e já estava até pensando em escrever um livro, vai ser meu primeiro livro, que sai em 54, né, a economia brasileira. Eu digo, é preciso encontrar uma maneira de conviver. E em ter uma entrevista com ele, ele me disse, não, o senhor não tem nada, o senhor pode continuar trabalhando, etc. Mas muito frio, muito distante, né? Como se eu fosse, ele me dizendo, esse rapaz está aqui porque Campos trouxe, essa coisa assim. Aí eu mantenho o grupo. Ora, e nesse grupo eu tive a colaboração de somente duas pessoas do banco, e que vieram trabalhar comigo um pouco espontaneamente, porque o banco não constituiu mais o grupo.
foi Américo Barbosa de Oliveira, que era chefe de um grupo de estudos de renda dentro do banco, de renda, quer dizer, de contabilidade nacional. E Pelúcio Ferreira, que era o ajudante dele, de Américo. Essas são as duas únicas pessoas que colaboraram nesse grupo, porque não houve mais nenhuma colaboração de cima. Ainda assim, nós fizemos o estudo. Mas fizemos o estudo com, evidentemente, tomou mais tempo, né? Tínhamos feito um plano para terminar em 12 meses, eu creio, tomou uns 18, uns 20 meses fazer esse trabalho. Esse trabalho, que foi publicado pelo BNDE, que se chama Projeções da Economia Brasileira. Foi, evidentemente, o primeiro estudo de conjunto projetivo da economia brasileira e que punha em evidência a necessidade de um esforço de financiamento público muito maior do que o que se imaginava na época. A economia estava saindo para a construção do sistema industrial. Significava muito maior esforço de investimento, que exigia, evidentemente, uma ação do Estado muito mais coordenada, não se tratava mais, digamos assim, do tipo de ação que o Estado havia tido até então. E esse estudo que, digamos assim, um estudo amplo, com projeções em todos os setores básicos da economia e com estudos também do setor da demanda de bens duráveis, de bens não duráveis, sistema, balança de pagamentos, etc., todo ele foi elaborado completamente e o BNDE publicou e, em realidade, essa é a importância desse estudo, que ele permitiu o plano de metas. Se foi possível fazer um plano de metas naquele momento, coerente, que seria um plano de metas se não houvesse um estudo básico, técnico, que mostrava o que seria a economia brasileira em 5 anos, em N hipóteses, que nós fazemos o estudo, foi feito, como era um estudo metodológico, nós fizemos um grande número de hipóteses. Suponhamos que os termos de intercâmbio vão evoluir favoravelmente. Quais são, digamos, qual é o perfil da economia brasileira? Desfavoravelmente. Diversas hipóteses sobre balança de pagamentos. Diversas hipóteses também sobre esforço do setor público, participação do setor público. Se o setor público participa mais, portanto, vai conseguir elevar a taxa de poupança na economia. Sim, fizemos várias hipóteses e essas hipóteses permitiam, então, você escolher um caminho. E dentro desse espaço, foi muito fácil, foi relativamente fácil, em pouco tempo, para o governo de Juscelino, para a campanha de Juscelino já, que o grupo de Lucas Lopes, com os economistas jovens, etc., elaborasse o famoso plano de metas, que vai presidir todo o governo de Juscelino. Só não está no plano nosso, e que evidentemente é que vai perturbar totalmente a execução do plano de metas, é a Constituição de Brasília. Não estava, essa hipótese não foi, essa hipótese surgiu na campanha de Juscelino, né? Não estava no nosso plano. Então, não sabe, o esforço financeiro que representou a Constituição de Brasília, que introduziu grandes distorções no sistema econômico, que ali não estava previsto. Mas o que nós tínhamos previsto, aliás, Pelúcio Ferreira fez um estudo posteriormente, das projeções dos setores básicos, de aço, energia, etc., e mesmo de equipamento de transporte de caminhões e tudo isso, todas as projeções que estavam feitas no estudo, um pouco se cumpriram dentro do plano de metas. Evidentemente, partindo de uma taxa de crescimento relativamente favorável, né? que havia várias hipóteses. Esse exercício, nesse momento, quer dizer, como são as coisas, né? É um dado fundamental para estudar os anos 50 no Brasil. A chance, a oportunidade de aplicar uma metodologia que era recente, que acabava de sair, e que se aplicou pela primeira vez no Brasil, para ser usada. E o Brasil foi o primeiro país. Seu plano de metas é o primeiro plano de desenvolvimento econômico sério que se faz na América Latina. Ele foi apresentado de uma maneira um pouco superficial. A própria palavra plano de metas é para evitar a ideia de um programa demasiado integrado e não assustar a classe empresarial. Se dizia vai ser uma regimentação da economia, né? Foi hábil. Lucas Lopes foi hábil em dizer, chamar isso metas. Isso é bonito, todo mundo entende. Então não parecia que o Estado ia intervir demasiado na coisa econômica. Mas o Estado interveio de uma maneira original e que até hoje, digamos assim, não conheço o exemplo igual. Porque através dos grupos executivos que foram criados, o Estado pôde orientar, pôde monitorar todos os setores básicos da economia. Ele tinha os seus setores em que ele investia. Tem em conta que os 3 grandes complexos siderúrgicos do Brasil foram montados nessa época. E, ao mesmo tempo, os setores monitorando, digamos, dirigindo a indústria automobilística, a indústria da construção naval, a indústria química, para todos os setores básicos. Setores fundamentais em que o investimento necessitava uma orientação sistemática. Foi feita através desses chamados famosos grupos executivos.
E o grupo executivo não era apenas estabelecer uma meta para o setor, era também controlar a inserção do setor nos outros setores. Daí aquelas ideias de nacionalização. Que era aquilo? Senão fazer que os insumos se cruzassem, que se criasse um tecido industrial. Pode que o sistema industrial brasileiro foi nos anos 50. O que veio depois, complementos e distorções, e aquele fantástico crescimento da indústria bem durável nos anos 70, o fim dos 60, né? Mas o sistema, quer dizer, os grandes complexos siderúrgicos que estão aí estão hoje, todos criados nessa época. A indústria automobilística, que na época se pensou como uma indústria de material de transporte pesado, que começou com a indústria de caminhões, as metas do setor, foi também criada nessa época. A indústria da construção naval foi criada nessa época. As grandes forjas que permitiram a indústria mecânica foi criada nessa época, forjaço, etc. Isso tudo que havia uma visão de conjunto. E foi possível pelo caso do BNDES, evidentemente, que foi a base, né, permitiu tudo isso. Agora, quando eu terminei o estudo, exatamente quando foi eleito o Juscelino, que eu disse, no meio do caminho houve o acidente da morte de Getúlio, né, que foi muito sério também, eu me recordo perfeitamente. Nós estávamos atrás, Cleanto Leite, que é diretor do banco, e eu em Santiago do Chile, trabalhando num estudo para a famosa Conferência de Quitandinha, de 54, quando a América Latina pretendeu que os Estados Unidos mudassem a sua política. Foi o último esforço sério, né? Depois virar Aliança para o Progresso, etc. Naquela época era uma coisa... Foi feito um estudo muito importante e nós estávamos em Santiago colaborando nesse estudo quando veio a notícia da morte de Getúlio. E, do meu ponto de vista, evidentemente, digamos, isso modificou muito, porque a ajuda que eu tinha era muito pequena do BNDES. Era importante, mas no fundo o trabalho foi muito artesanal, foi pouca gente. Assim. Nós continuamos até terminei o trabalho, porque você sabe, quando morre Getúlio, veio um governo que não tinha nenhum interesse em planejamento, em nada disso. O professor Goudin, que eu apreciava muito na época, ele, na verdade, considerava isso um divertimento de jovens economistas que não sabiam muito o que era a realidade. E então, mas assim tivemos uma chance de continuar o trabalho. Eu terminei, poucos meses depois, já estava terminado, depois da morte de Getúlio, em agosto, né? Eu creio que em outubro terminei o trabalho. Entreguei o BNDES, entreguei às Nações Unidas, fiz as minhas malas e fui embora. Aí termina a minha primeiro episódio, né? Folheton, o primeiro episódio da minha colaboração com a BNDES. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor a respeito da visão sobre o capital estrangeiro nessa época no BNDES. Como é que era a visão do BNDES nessa época? Que havia uma polarização muito grande, né, entre entreguistas e nacionalistas. Como é que isso se dava dentro do BNDES? Bem, dentro do BNDES é difícil responder, porque, como você sabe, uma instituição como o BNDES não é uma universidade em que está todo mundo expondo suas ideias. E ali se estudavam projetos. Portanto, havia dentro da diretoria do BNDES, e isso eu pude ver mais claramente quando eu fui diretor do BNDES, né? Naquela época devia haver discrepância dentro da própria diretoria. Mas o BNDES, acontece que ele mesmo tinha já por lei quase como uma política pré-estabelecida. Ele foi criado para os sistemas, os grandes projetos de infraestrutura. E aí era o Estado que atuava, né? Que Estado queria se interessar? Que capital estrangeiro se interessava em estrada de ferro? Nenhum. Aí era o BNDES. Que a própria indústria siderúrgica interessava muito pouco o capital estrangeiro, indústria de longos períodos, aí era o BNDES. E assim por aí adiante. O problema se colocava, mas eu vou lhe dizer, não propriamente o BNDES, mas o clima dentro do BNDES, de pessoal jovem, discutindo, e como você via a coisa na época. Evidentemente, naquela época, todos nós que gostávamos do Brasil, que temos um conhecimento da economia brasileira, estávamos convencidos que o capital estrangeiro havia tido um papel muito pequeno no desenvolvimento do Brasil. Compreende? Havia, inclusive, a ideia de que ele tinha tido um papel negativo na medida, por exemplo, como da Light, né? Em que ele tomava conta de certos setores, praticamente setores de utilidades públicas, energia elétrica, e atrasava, porque havia uma escassez enorme de energia no Brasil. Naquela época, a indústria não podia se desenvolver por isso. Nós pensávamos que era o setor que tinha sido dominado pelo capital estrangeiro, que ele tinha, mas bem era um elemento passivo
no processo brasileiro. Não havia nenhum setor importante da indústria que tivesse sido de iniciativa de capital estrangeiro. Que era a indústria siderúrgica brasileira grande, né? Então, a iniciativa do Estado, que era a indústria de outros que houvesse no Brasil, a indústria do papel, que era importante na época, era grupo nacional. A indústria do cimento, havia grupos estrangeiros, mas grandes grupos nacionais. Então, a nossa visão do desenvolvimento brasileiro é que tinha sido uma coisa de origem endógena, de iniciativa de grupos privados e de grupo e do Estado. Você tem em conta que depois de 1930 entra muito pouco capital estrangeiro no Brasil e muito capital estrangeiro vai embora, né? Depois de 30 até 45. E durante esse período o Brasil se tinha transformado muito, se tinha criado um mercado interno. Então nós fomos um pouco formados nessa visão. Porque quando se dizia, falava em capital estrangeiro, era sempre um capital mais bem, como se diz, do setor tipo light, essa coisa. Agora, neste momento se coloca a questão das indústrias, por exemplo, de transporte, indústria automobilística, indústria de construção naval, etc. Neste momento, quando se diz que se trata, por exemplo, de instalar indústrias e que o financiamento da indústria vai ter cooperação estrangeira, já nos parecia uma coisa diferente. Não era um capital estrangeiro clássico, que era o que vinha para Minas e para energia elétrica, etc. Tratava-se de instalar indústrias com cooperação, como a indústria, por exemplo, construção naval. Tem colaboração japonesa, etc., que vem, evidentemente, com sua técnica e tudo isso. Não havia nenhum grupo que fosse contra. Não havia chauvinismo, assim, não queremos capital estrangeiro, não me recordo de ninguém. Ninguém, não vai ser nem de nenhum grupo, porque era a ideia de que o Brasil precisa criar um sistema industrial. Não pode continuar em um país deste tamanho, com uma base industrial tão frágil e vivendo de exportar produtos primários, dependendo de um produto. Você tem em conta que o café representava ainda 60%, 70% da exportação. Bastava baixar o preço do café, o negócio aqui deslizava. Esse era o país da época, né? O grande objetivo é criar um sistema industrial. Então, quando se dizia o capital estrangeiro chega aí com tecnologia avançada para a indústria automobilística, por exemplo, a Mercedes-Benz vai colaborar para produzir caminhões no Brasil, eu não me recordo de ter ouvido nenhuma resistência, nem dentro do BNDES, nem fora, que alguém dissesse isso. O caso do petróleo era diferente, né? Porque a doutrina que havia nacionalista, que era muito mais antiga do que isso, era de que os grupos internacionais não queriam desenvolver o petróleo no Brasil. Eles queriam, na verdade, controlar o setor para frear. Porque eles tinham excedente lá fora, o que se dizia. Tem um mercado aqui e não há interesse. Eles querem, na verdade, procrastinar, criar dificuldades para guardar esse mercado. É aquela sempre visão antiga que havia de que o capital estrangeiro estava contra a industrialização do Brasil porque perdia o mercado. E era verdade, eu ainda me recordo dos debates nesses termos. Se um país se industrializa, ele reduz as suas importações de manufaturas. Lá fora havia resistência. Isso é que era o que eu via que era o fato. E, portanto, o grande debate em termos do petróleo, mas que foi um debate, que eu diria, de um setor especial e que vinha de toda uma visão do Brasil anterior, de que o capital estrangeiro estava interessado em frear o desenvolvimento do Brasil. Ora, na nossa época, nós começamos a ver que o capital, digamos, os grupos estrangeiros, que não era o capital estrangeiro, aí saíram os grupos empresariais estrangeiros, que vão ser multinacionais, estavam agora interessados em participar no desenvolvimento industrial que se afirmava, porque o fundamental tinha sido feito, a grande indústria de base estava sendo instalada, o mercado estava a se formar, eles estavam interessados em participar. Portanto, eu diria que não foi um tema que nos dividisse. O tema que nos dividia, quando se diz, por exemplo, o Campos estava muito convencido nessa época, porque Campos teve não digo uma evolução, mas como todo mundo vai mudando sua atitude, né? E eu me recordo, quando ele voltou dos Estados Unidos para o BNDES, depois da morte de Getúlio, ele aí acreditava que o nacionalismo era um freio ao desenvolvimento do Brasil, que era um pouco o pensamento de Godard. Nada prejudicou tanto esse país como o nacionalismo, porque o nacionalismo nos impede de ter a colaboração de grupos internacionais, de experiência e tudo isso. Começou a adotar essa atitude. Mas dentro do próprio BNDES, isso não chegou a ter significação maior. Como eu disse, por causa dos setores em que estava o BNDES, havia pouca participação do capital estrangeiro. Agora, quando se criam os grupos executivos, aí já passa a ser diferente. Que eles se instalaram no BNDES, mas não era o BNDES. Por exemplo, o grupo executivo da indústria automobilística tinha gente de toda parte, da CASEX, tudo isso, tratava de coordenação.
Agora, mais adiante, agora eu antecipo a segunda fase, quando eu fui diretor do BNDES, aí o problema do capital estrangeiro se nos colocou de outra forma. Por exemplo, quando o BNDES começou a fazer empréstimos a grandes a instituições controladas pelo capital estrangeiro do tipo light, numa fase de inflação, etc., emprestando dinheiro a juros negativos. Você imagine um grupo como a Light, com juros negativos, amplamente negativos, dar dinheiro a esses grupos, era, na verdade, enormes subsídios. E eu fui de opinião, na direção do BNDES, com outras pessoas, não eu somente, todo um grupo de pessoas lá, de que isso tinha que ser explicitado. Não é um empréstimo, é uma doação. Isso é dito claramente. O BNDES é uma instituição que doa dinheiro a grandes grupos. E qual é a justificativa para doar um grupo que é muito poderoso internacional? Esse grupo, digamos, você poderia dizer, ele é um grupo pioneiro que vai transformar alguma coisa aqui, vai fazer uma coisa fundamental, tem uma tecnologia inacessível? Não é. Era o grupo Light, que tinha, na verdade, uma tecnologia conhecida e tudo mais. E foi por isso que eu participei na decisão, dentro da diretoria do BNDES, essa de que a participação, os recursos do BNDES teriam que ser postos à disposição da Light como participação societária, para que o BNDES, pelo menos, pudesse defender o valor de seu dinheiro através, né, dessas ações. E o BNDES ganhou muito dinheiro com isso, porque as ações da Light posteriormente se valorizaram e esse dinheiro que foi aplicado dessa forma. Isso é uma outra história já, né, que tem respeito à segunda fase. Eu gostaria de saber, a respeito dessa sua segunda fase como diretor, digamos assim, por etapas. Primeiro o seguinte, a estrutura do banco naquela época, né? O senhor era diretor de que área? Se é que ele era estruturado em áreas como é hoje? E, encaixando nisso, a sua preocupação com a problemática nordestina. E uma outra questão é o seguinte, foi o senhor que criou a Sudene ou não? Em realidade, o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte. Eu estava na Inglaterra, em Cambridge, né? Quando em voltar para o Brasil, ia para Santiago do Chile, que ainda era ligado à CEPAL. Mas muito interessado realmente em voltar para o Brasil, se tivesse a oportunidade de fazer um trabalho que me interessasse, um trabalho que valesse a pena. Quando eu chego no aeroporto, já havia 2 diretores do BNDES me esperando, Evaldo Corrêa Lima e Clemente de Paiva Leite. E eles disseram, Celso, nós queremos, há uma situação muito favorável agora e queremos que você venha para se incorporar à direção do BNDES. Trazemos um convite da parte da diretoria do banco, da presidência da diretoria do banco. Ele disse, acontece o seguinte, que Lucas Lopes acaba de ascender, ou melhor, de ser chamado para o Ministério da Fazenda, que era o presidente do BNDES, Roberto passou para a presidência e se abriu uma vaga na diretoria e queríamos que você para a sua disposição. Eu então fui lá agradecer, em uma reunião da diretoria, e disse o seguinte, eu tenho muita satisfação e muita honra, participarei da decisão do banco, se o banco criar uma área especializada. Eu não é para vir aqui preparar projeto, discutir coisas, que tem muita gente boa para fazer isso. Eu aceito se o banco quiser criar uma área especializada, um diretor para preocupar-se dos problemas do Nordeste. Todo mundo achou aquilo muito bom. Realmente é uma área um pouco negligenciada, etc. O banco havia entregue o Nordeste ao BNB, o Banco Nordeste Brasileiro. Chama-se BNB, né? BNB. Banco Nordeste Brasileiro. Banco Brasileiro. Ele entrega o banco, que era um banco mais antigo, ou melhor, havia deixado lá, porque ele já existia, ele preexistia ao BNDES, né? Pouco tempo antes, mas eu acho que um pouquinho antes aí. E então havia negligenciado essa área. Eu disse, eu quero me preocupar com essa área. Então eu chego no BNDES, aí me dizem o seguinte, bem, o governo criou um grupo de trabalho para o desenvolvimento do Nordeste, mas esse grupo de trabalho não fez nada, isso é o que se dizia na época, né? Daí não fez nada, etc. E você se encarrega, você se cuida também desse grupo, fica com ele à sua disposição, você é nomeado imediatamente interventor nesse grupo e fica preocupado agora com a área nordestina. Eu então fiz uma viagem pelo Nordeste, que era a época da seca de 58, né? Corri todos os estados, examinei, vi o sertão, vi tudo aquilo e vi que era necessário algo muito sério, né? Tomar o Nordeste, sair para coisa completamente nova no Nordeste. Eu estava convencido já, porque eu vinha estudando no Nordeste, e pela minha correspondência anterior, várias cartas minhas, inclusive, eu quero até com o Roberto Campos, sobre isso, né? Com outras pessoas insistindo nisso, né? De que o problema do Nordeste não pode continuar a ser negligenciado dessa forma. Eles tinham mandado chamar uma pessoa ou outra para examinar a coisa.
O que aconteceu com o grupo, com esse GTDN que eles criaram, no começo do governo de Juscelino? Criaram e puseram uma pessoa que, não tendo experiência em problemas de desenvolvimento econômico, que era Luiz Campos, um homem muito hábil, um advogado muito fino, muito competente, mas que não tinha experiência de desenvolvimento econômico, ele entregou a um grupo de técnicos, e principalmente pessoal das Nações Unidas. Esse grupo de gente muito especializada, e cada um tomou seu setor. Os especialistas de transporte foram estudar falando de transporte no Nordeste, os especialistas de irrigação foram ver que tinha feito irrigação no Nordeste. Você sabe, esses grupos especializados, tipo Nações Unidas, eu já conhecia isso de muito tempo, tomam muito tempo só para fazer um diagnóstico. Eles não vão se atrever a fazer afirmações assim, out of the blue, no vazio, né? Eles querem fazer os seus trabalhos metódicos e foi assim que o grupo começou a trabalhar. Quando eu chego aqui, o grupo estava elaborando esses estudos. Eu vou lá, vou ter uma conversa com eles e vejo que eles estão fazendo coisas interessantes, mas que são coisas, elemento de um diagnóstico do Nordeste. Feito por pessoas, dirigido quase sempre por pessoas que não eram nem sequer do Brasil e, portanto, tinham tudo que aprender. Tudo que aprender. Se bem que eles apelassem para a gente daqui, etc., mas o Aloysio tinha entregue, cada grupo tinha um brasileiro e um técnico internacional. E o técnico internacional é realmente um homem de mais experiência, mais competência. O brasileiro é um jovem, uma pessoa aí. Estava nesse ponto. E então eu tomei outra decisão. Eu, pensando como diretor do BNDES, vamos lançar uma política nova para o Nordeste. O BNDES precisa lançar essa política. E eu então fui ao Nordeste, visitei tudo, examinei o que o grupo já tinha feito, que era trabalhos técnicos assim, e disse, eu saio de imediato para um estudo de conjunto, para definir as bases de uma verdadeira política nova para o Nordeste. E a gente pode sensibilizar a administração, o governo, etc. Eu me pus a isso. Então, me pus a trabalhar seriamente nessa coisa. Eu tinha chegado aqui em setembro de 58, né? Visitei todo o Nordeste, examinei o que havia por aí e me pus a trabalhar no BNDES como diretor do BNDES, mas nem sequer cheguei a pedir ajuda a ninguém, porque, como era um trabalho de síntese e eu tinha prática disso, eu sabia que faria mais rápido se fizesse sozinho, que fosse constituir um grupo, começar a discutir com gente. Então, eu sozinho, junto com o teu material todo, tinha mesmo, até máquina de calcular à minha disposição, tudo aí. E comecei a trabalhar nesse estudo. Quando estou já bastante adiantado, porque minha ideia era, dentro de uns 6 meses, ter uma coisa, ou até menos, uma coisa pronta para levar ao governo, a direção do banco, né? A direção do banco levaria ao governo. Aconteceu um acidente, que sempre acontece, né? Foi que Juscelino ficou muito nervoso com o problema do Nordeste, com a perda das eleições, que houve em 58, o PSD perdeu não sei quantos estados, os militares ficaram muito nervosos com a coisa de Julião, porque você tem em conta que tinha havido a Revolução Cubana pouco antes, né? Estava tudo isso um pouco quente. Houve ali, eu creio que foi 1º de janeiro de 59, né? Então, eu já tinha entrado no comecinho de 60, porque essa reunião com o Juscelino foi mais ou menos fevereiro ou março de 59. Então começa a haver pressão militar. Eu sei porque Getúlio me contou que tinha havido um informe militar reservado, Getúlio não, Juscelino. Então, tinha havido um informe militar reservado exigindo medidas urgentes no Nordeste. Houve pressão de vários lados. Então Juscelino decide, confia ao chefe da Casa Civil, que é a Sete Câmara, embaixador da Sete Câmara, sempre o método jusceliniano, né? A tarefa de reunir um grupo de gente entendida em Nordeste para discutir, sair para qualquer coisa. Uma solução. Eu me recordo, Sete Câmara diz, não é problema nenhum, porque tem o Celso, diretor do BNDES, para o Nordeste, que já está trabalhando nisso. Então vamos fazer isso rapidamente. Mas ele chamou várias pessoas, algumas nem foram. Dom da Câmara, por exemplo, que foi convidado, me disse depois, se eu soubesse que ia ser uma coisa interessante assim, não fui porque já estava cansado dessas coisas. Participar dessas coisas. Mas era uma coisa muito assim, estranha, muito, como já fazia isso na época, né? Então tinha uma pessoa que vinha do setor industrial, Clabin, vinha outro que vinha do setor agrícola, etc., para discutir o Nordeste. Essas pessoas chegam cansadas, ali, isso lá no Rio Negro, Petrópolis, sobe todo mundo para o Rio Negro. Ora, chegava lá, o pessoal já contando a hora do almoço, quanto tempo isso vai demorar, essa conversa aqui com o Juscelino.
Mas acontece que eu estava realmente com o meu trabalho avançado, como eu expliquei, né? Antes, tinha assumido aquilo, que era a tarefa. Chego lá em cima, o Cleanto, os 7 Câmara que se entendem, sente, ele diz assim, olha, melhor a gente pedir ao Celso que fale o nome de todos, porque eles têm já alguma coisa a dizer. E assim não se perde tempo, vamos logo. Aí eu fui encarregado de falar em nome dos presentes. Eu nunca tinha visto o Juscelino, né? Nele, nunca tinha estado com o Juscelino, né? E então eu digo, eu tenho provavelmente 15, 20 minutos, né, para vender uma ideia, né? E eu passei, em 20 minutos, eu expliquei ali que a política do governo anterior era totalmente anacrônica, ou a mesma aquela que está sendo usada, era uma política que não tinha nenhuma, baseada nas velhas concepções de hidráulicas, etc, etc. E que era necessário uma visão completamente diferente. Não lutar contra a seca, mas considerar a seca como parte do sistema ecológico nordestino. E, portanto, criar no Nordeste uma economia que pudesse viver com a seca, conviver com a seca. Não se trata de ir contra as secas. Trata de criar um sistema viável econômico. Portanto, se trata de desenvolver todo o Nordeste, não é só a seca. Problema global. Expliquei em 20 minutos o que podia ser isso, assim. Foi um choque completo. Porque o Juscelino dizia, mas você por que não chegou antes aqui? E isso é que eu queria, alguém que tivesse ideias, aí eu me recordo disso. E eu criei no começo do meu governo um grupo de trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste que até hoje não fez nada. Que não era verdade, eles estavam trabalhando no estilo normal, né? Eu não queria, eu não queria, se alguém que já tivesse ideias, chegasse lá e dissesse, olha aqui, é isso, o diagnóstico é esse, e temos que sair nessa direção. Isso é que ele queria. Aliás, eu me recordo que um mês antes, ou creio que 1 ou 2 meses antes, ele, sabendo que eu tinha sido nomeado para o BNDE como diretor do Nordeste, ele quis já me chamar para ver se eu podia fazer qualquer coisa ali, né? E me chamou para fazer uma viagem de avião com ele. O estilo jusceliniano. E eu pensei bem, eu disse, eu não vou a essa viagem não, porque se eu chegar para convencer esse homem dentro de um avião, com ruído de avião, outra pessoa passando, conversando, etc., eu, na verdade, vou perder minha oportunidade. Eu preciso de condições, né, adequadas para transmitir uma mensagem como essa dentro do avião. Eu cheguei no aeroporto, falei lá para encontrar uma escusa, né, para não ir. Falei com o responsável, ele disse, não, o nome do senhor não está na lista. Aí eu escapei. Não esperei nada. E o Celino depois me reclamou, você tinha que ir fazer aquela viagem comigo, não foi, né? Eu digo, presidente, cheguei lá, meu nome não estava, não podia entrar, sabe segurança o que é. Na verdade, quando eu fui fazer isso, eu não só estava preparado, como as condições eram ideais. Ele estava ali sentado, tranquilo, muita gente ouvindo, e assim eu pude, durante um certo tempo, expor. Aí ele me fez algumas perguntas, e ele ficou dizendo, mas isso é exatamente o que eu estava esperando. E me disse então o seguinte, olha aqui, nós vamos sair para uma nova política para o Nordeste, como o senhor está aí sugerindo. Agora, essa política vai ser prioritária no meu governo. E eu só lamento que ela não tê-la iniciado no começo do meu governo, porque ela seria para mim tão importante quanto Brasília foi. Isso é Juscelino. E disse, sete, vem cá. Você, Celso, quanto tempo necessita para botar tudo isso no papel? E eu disse, presidente, umas 3 semanas. Aí ele disse, Sete Câmara, você vai me reunir todo mundo que tem que ver com o Nordeste, no Palácio do Catete, dentro de 3 semanas. Naquela época ainda era o Catete, né? Todos os governadores, todos os deputados, todos os senadores, todo mundo, e Celso vai expor essa política. Eu era uma pessoa completamente desconhecida no Brasil, né? Tinha estudado no estrangeiro, vivido no estrangeiro, Nações Unidas. Tinha 9 anos de Nações Unidas. Imagine você. Claro, em parte das Nações Unidas do Brasil, mas aqui um funcionário das Nações Unidas, desligado da vida política, completamente fora de tudo. Pois ele jogou todas as cartas assim de uma vez só. Você vai expor essa política diante de tudo. Aí eu não sabia o que estava fazendo, porque no dia seguinte corre o boato. Aí todo mundo no Nordeste queria saber quem eu era. E correndo atrás de mim. Eu tive que me fechar no BNDES, sair do BNDES, ir para um lugar, um apartamento, para trabalhar, não podia mais trabalhar. Porque todo político nordestino, o que é que esse cara quer? Quando é que ele vai dar? O que vai sair esse negócio? E conversas, e governadores, e até eu me recordo de ter que sair, o governador queria falar comigo, me recordo de ir com o Cid Sampaio à Barra da Tijuca, conversar, e lugar tranquilo para ninguém ver. E todo mundo queria saber o que eu queria fazer, finalmente. E as pressões começam, né?
para terminar o trabalho, aí sim. 3 semanas não deram. Felizmente houve aí qualquer coisa, deve ter sido um mês mais ou menos que eu tive. Nesse mês eu terminei, porque estava muito avançado tudo, né? E esse trabalho, uma política de desenvolvimento para o Nordeste, um trabalho de 110 páginas, que hoje em dia dizem, né? Trabalho do GTDN. O GTDN não tem nada a ver com isso. Eu fiz como diretor do BNDE, sozinho no BNDE. Ninguém do GTDN viu. E, aliás, essa coisa única no Brasil, se ele faz um trabalho como esse, ninguém mais leu, só ele. Foi apresentado ao presidente da República diretamente e impresso. Porque o GTDN não tinha especialista em desenvolvimento propriamente. Não houve caso nenhum. Como o GTDN publicou o trabalho posteriormente, posteriormente, né, porque a primeira edição foi da Presidência da República diretamente. Mas mais adiante o GTDN, que tinha recurso, publicou e saiu em cima do GTDN. Mas entre nós aqui, né? Não digo off-record, que a gente está falando aqui para o record, né? O que aconteceu foi uma coisa muito natural, né? Quando eu fui privado de direitos políticos, eu saí do Brasil, e essa coisa toda, saí do Nordeste, evidentemente o trabalho continua a ser muito importante e ser muito defendido lá. Mas era difícil apresentá-lo como trabalho meu. Então se botou um nome, se arranjou um pseudônimo, né? Se o trabalho do GTDN. Assim não se citava o meu nome. E o trabalho pôde persistir, ser publicado muitas vezes, muitas edições, e a sua influência continuou no Nordeste, uma vez que foi separado. Nesse caso aí, né, foi uma coisa muito útil, e ficou sendo conhecido como o trabalho do estudo do GTDN. Mas, como ele disse, foi feito dentro do BNDE, estritamente eu como diretor do BNDE. E apresentei diretamente a Juscelino, foi impresso pela Presidência da República, e chegou o dia, lá no Palácio do Catete, com todo esse mundo de gente. Juscelino falou primeiramente, fez um discurso de ordem geral e me deu a palavra. E fui eu, na verdade, que tive que explicar a todo mundo aí o que era a nova política do governo federal para o Nordeste. E nesse momento aí ele assina o decreto criando o CODENO, Conselho de Desenvolvimento do Nordeste. Porque a minha primeira ideia foi a seguinte: tirar tudo isso da mão da tecnocracia. O que há de novo no CODENO, comparado com os grupos que Juscelino havia criado, é que nós saímos do campo estritamente da tecnocracia. E o CODENO era um conselho de governadores e de representantes do governo federal. Portanto, era um órgão político. A coisa foi posta imediatamente no plano político. Então, os 9 governadores do Nordeste que se reuniam todos os meses, conjuntamente com os representantes do governo federal dos distintos órgãos. Então, os órgãos técnicos estavam aí, na verdade, numa ação, num plano político. E por outro lado, aí tratamos de trazer todo mundo para criar um verdadeiro órgão de planejamento para o Nordeste. O Juscelino assinou o decreto aí mesmo, e então começou a grande batalha para a criação da SUDENE. Foi mandado o projeto que ele assinou também neste momento para o Congresso Nacional, transformando esse conselho numa instituição permanente, que era uma instituição de planejamento, essencialmente, e que deveria coordenar toda a ação do governo federal do Nordeste com a participação dos estados, para que não fosse, né, nesse sentido, quando se estude o direito constitucional brasileiro, se verá a inovação que representou a SUDENE. Porque dentro de uma federação, que é uma federação que não tem mais sentido, que é uma federação em que você tem um estado do tamanho da Paraíba e outro do tamanho de São Paulo, que, portanto, que ela é uma ficção. Ela, na realidade, à medida que o poder econômico foi se transformando numa coisa essencial, esses estados federados são uma coisa, federativos são uma coisa que não tem sentido. Então era necessário criar, preservando a federação, que é essencial, né, para um país grande como o Brasil, criar uma instância intermédia entre o governo estadual e o governo federal. Uma instância que fosse, por um lado, parte dos estados e parte do governo federal, que pudesse coordenar a ação do governo federal e sem desmontar os estados, delegando aos estados a execução. E que a própria definição da política do governo federal passasse pelos estados. E assim foi feito a SUDENE, que tem sentido na medida em que os estados têm a vida própria, né? Porque posteriormente o que aconteceu é que os estados perderam vida própria, perderam todo o poder, e aí a SUDENE também se transformou. Mas na nossa época a SUDENE era um órgão em que os governos dos estados tinham um poder enorme. Você imagina como a significação real disso. É que havia 3 partidos políticos muito importantes no Brasil na época. Pelo menos 2 partidos tinham eleito governadores no Nordeste. E é preciso unir tudo isso. Como unir isso sem, digamos, entrar em conflito, né? Sem criar, por exemplo, como evitar os conflitos naturais dos partidos? E assim, com a SUDENE,
foi preciso que se criar a ideia de que o Nordeste estava acima dos estados. Então, o estado governado pelo PSD, o estado governado pela UDN, tinha que compreender que havia uma coisa maior e que estava por cima dos estados. E, inclusive, há um episódio que eu considero importante dessa época, que foi quando, na sucessão de Juscelino, se colocou o problema, digamos, da continuidade na política do Nordeste, né? E os governadores tinham que estar com 2 candidatos, pelo menos, porque não havia nenhum governador lá do PSP, mas havia do governador da UDN e do PSD. Então eu me reuni com os governadores, falei com vários deles, disse o seguinte: olha aqui, o Nordeste é muito pobre para perder uma eleição. Nós não podemos nos dar o luxo de jogar para perder uma eleição. Nós só temos que ganhar essa eleição. O Nordeste tem que estar acima do resultado da eleição. Portanto, vamos fazer um pacto. Vamos exigir dos 2 candidatos que eles se comprometam com o programa para o Nordeste. Básico, o programa fundamental da Sudene, está aí, etc., que eles se comprometam. Se os 2 se comprometerem, aí pode-se lutar com qualquer um dos 2, não tem mais importância para nós. Sim. E eu, por exemplo, que era superintendente, não tinha nada a ver com isso, né? Eu estava por cima, no certo sentido, eu tinha boas relações, não era político, podia fazer isso perfeitamente. E assim foi feito. E os 2 candidatos, publicamente, um no Recife, outro em Campina Grande, se comprometeram a executar a política essa do Nordeste, que era uma vitória do Nordeste, era uma grande, né? Digamos, era alguma coisa que nos podia voltar atrás, etc. E, portanto, a eleição não passava a ter importância para nós. Foi por isso que, quando foi eleito o senhor Jânio Quadros, que mudou tudo e criou dezenas de inquéritos, né, para desmontar o Juscelino, ele não tocou na Sudene. E eu, aliás, eu fui viajar para o estrangeiro no momento da posse dele, que eu não queria estar presente, nem queria me apresentar como candidato a superintendente. Eu queria que o plano da Sudene continuasse. Eu já dava minha tarefa como feita. Eu fui para a Índia, me recordo, naquela época tinha tido um convite, depois voltei, fui para a Europa. Quando cheguei aqui, não haviam tomado nenhuma decisão sobre a Sudene. E o Jânio Quadros me convidou, então, um dia e me disse: o senhor vai ficar lá, porque eu acho que o senhor poderá prestar um serviço muito bom ao país, não vou te substituir, etc, etc. Ele me deu todo o apoio. Eu era diretor do BNDE, encarregado do Nordeste, e assim foi o BNDE quem criou a Sudene. Então, esse plano foi elaborado lá e foi lançada a coisa. Agora, quando eu fui, então, dirigir o CODENO, foi o primeiro grupo, na qualidade de diretor do BNDE. E assim fui me situar, fui para Recife. Mudei a sede para o Recife. Eu era diretor do BNDE, vinha para a reunião da diretoria, mais importantes, e tinha toda a ação no Nordeste. Foi uma descentralização, né? Agora, quando estava nesse processo, já algum tempo depois, não me recordo o mês exato, mas não foi muito tempo depois, no correr do ano de 60, no 59, foi do ano de 59, no governo ainda de Juscelino, houve uma mudança no governo. E então, digamos, eu tive que deixar o BNDE, por questão simplesmente de acomodações, digamos, das pessoas que estão... Então, deixei o BNDE, mas isso não alterou também nada, porque o governo, automaticamente, o governo federal, foi feito, então, o superintendente, o diretor do grupo de desenvolvimento do Nordeste, teve, então, uma função ao lado da presidência da República, enquanto não se criava a Sudene, né? Quer dizer, foi uma coisa formal, né? Eu tive que deixar o BNDE, mas eu não participei mais de reuniões do BNDE. E isso, você se recorda daqueles acidentes de Roboré, aquelas coisas aí que houve, etc. Sim. Então eu deixei o BNDE e fiquei somente com o CODENO. Aí encerrou-se a minha colaboração com o BNDE. Exatamente, o senhor se referiu há pouco aí, essa questão de Roboré. Sim. Qual o papel que o BNDE exatamente teve? Como é que o senhor interpretaria, inclusive, essa efervescência política em torno dessa coisa? Essa foi realmente, diria eu,
o episódio menos gratificante de minha permanência no BNDE. Diria mesmo, muito entristecedor. Houve aí, evidente, uma série de problemas que se juntaram, né? De memória não posso reconstituir isso. Mas o que é de essencial é que a política do governo brasileiro, com respeito aos acordos de Roboré, havia sido definida por um grupo, que era um grupo do qual o Roberto Campos tinha um papel muito importante. E, meu ponto de vista, foi de que este assunto de política de petróleo no estrangeiro, primeiro, definição de política de petróleo, segundo, política de petróleo no estrangeiro, não era assunto do BNDE. Isso era uma coisa que competia ao Ministério das Relações Exteriores. E que, portanto, a diretoria do BNDE não se podia comprometer num assunto como esse. Não se tratava, digamos assim, não era concebível que a diretoria do BNDE assumisse a responsabilidade do que se estava fazendo, quer dizer, do acordo, das famosas cartas transversais, etc., e sim que isso é um assunto que tinha que ser assumido pelo órgão competente e adequado para isso. Era o Conselho Nacional do Petróleo ou era o Itamaraty. Portanto, que o BNDE não se comprometesse nisso. E o Roberto não tinha esse ponto de vista. Ele achava que o BNDE, que tinha sido um assunto feito já dentro, comprometendo o BNDE desde o início, que ele levaria até o fim, e assim houve aí um split, uma divisão entre nós a propósito disso. Vocês sabem, na época, nesses assuntos, há três versões, né? Inclusive, houve uma versão de que eu estava por detrás disso, dando entrevistas, ou pelo menos tomando uma atitude que refletia uma ambição pessoal, que era, aliás, o desejo de ser superintendente, o presidente do BNDE. E eu me recordo que fui, até quando vi falar nisso, eu fui à casa do Roberto, privadamente, ter uma conversa pessoal com ele e dizer ele qual era o meu ponto de vista e qual eram as minhas intenções. E que se eu desejasse algum dia ser presidente do BNDE, eu diria abertamente. Mas que, de toda maneira, eu queria deixar bem claro que em nenhuma hipótese eu aceitaria uma responsabilidade no BNDE, porque a única coisa que me interessava era o Nordeste, com o qual eu estava comprometido, e o Nordeste não era assunto do BNDE. Já estava o projeto da Sudene no parlamento, e a única coisa que me preocupava. Houve distorções na concepção inicial da Sudene? Como é que o senhor vê isso hoje? Não, a lei da Sudene saiu praticamente como nós propusemos. A lei da Sudene. Agora, segundo me contou o próprio Celino, e aliás é uma coisa que outras pessoas, ele disse a outras pessoas também, que se sabe, é que a minha nomeação é que foi objeto de grande controvérsia, né? Porque você tem em conta que eu havia elaborado tudo isso, havia assumido um papel muito importante. E como eu me mantinha distante de todos os grupos, distante dos partidos políticos, distante dos grandes interesses, era isso uma inovação difícil de ser assimilada no Nordeste. Como é que os grupos do açúcar, por exemplo, podiam admitir alguém que não tivesse, de alguma maneira, um compromisso com eles? Porque isso a mim me foi dito. E portanto, não era a lei da Sudene, mas essa a direção. E foi nessa época que houve, então, uma campanha tremenda pessoal contra mim. Tremenda, essa história de comunista, disso, aquilo, outro. Eu que tive acesso posteriormente às informações dentro das intrigas e as acusações feitas contra mim, porque houve um momento, quando eu fui ministro de Estado, que eu exigi ver essas coisas, é que pude perceber a dimensão que pode tomar a difamação de uma pessoa e a campanha contra uma pessoa ao nível do sistema de informação. E daí o perigo tremendo do sistema de informação. Porque quase todo mundo que está em luta contra alguém num país como o Brasil, eu creio que em toda parte, busca destruir essa pessoa não diretamente, busca por meios indiretos, criando intrigas, mandando informações secretas e fazendo denúncias, etc. Isso é assim que se alimenta esse tipo de informações. Eu pude ver tudo. Nesse momento foi feita contra mim uma grande campanha, inclusive houve essa coisa difícil de explicar e um pouco, digamos assim, eu diria quase caricaturá-lo, é que uma pessoa que estava lutando contra mim, pessoa do próprio governo, né, de outro órgão do governo, conseguiu comprar ou arranjar na polícia um documento contra mim. E fez circular em todo o Congresso um documento que vinha da polícia, do serviço secreto, para mostrar que era isso e aquilo outro. Sim. Isso foi a campanha dessa ordem, né? Era de vida e morte, nesse momento. E então Juscelino habilmente
para que a lei fosse votada, a transição, etc., ele teria dito, tá bem, vamos chegar a um compromisso. O governo não pode recuar dessa política, tem que levar adiante isso, etc. Porque ele estava ligado, inclusive ele disse, eu quero ligar essa política do Nordeste, eu acho que isso é fundamental para o Brasil, mas quanto à nomeação do superintendente, isso se discutirá depois. Fica para um entendimento posterior, contou ele. E quando foi nomeada, foi criada a Sudene, aí foi a grande luta para que eu ficasse, porque é uma coisa interessante, a mobilização que houve no país, de imprensa, por exemplo, né, a favor da minha nomeação, é uma coisa difícil de explicar, porque como eu não estava ligado a nenhum grupo, e eu nunca tive, digamos, eu não tinha tantas relações pessoais, mas o Correio da Manhã fez uma campanha de dia e noite. Se não for nomeado o seu Furtado, é porque essa política é uma impostura. Não se vai levar adiante esse plano. E assim tive o apoio também do Estado de São Paulo, a grande imprensa do sul do Brasil. Eu sempre expliquei isso como uma espécie de mauvaise conscience, né? O sul do Brasil tem um certo sentimento de culpa. Uma espécie de culpa com respeito ao Nordeste ali, um momento que se ia fazer uma coisa importante, vamos abortar tudo isso agora. Aí veio movimentação e eu, evidentemente, não estava parado. Eu tratei de esclarecer a opinião pública nacional. Eu fui a todas as instâncias. Eu me recordo que fui a todos os setores militares mais importantes, fazer conferência, debates, eu era convidado, ia a todos os lugares, debater com todas as instâncias, militares, civis e toda parte, mostrar o que era esse plano, o que se pretendia fazer. E tive um apoio total da igreja, do Hélio da Câmara. Ele disse assim, não, finalmente é um plano, uma coisa séria, consistente, como voltar atrás? Como parar isso? Então se fez aí, né, aí foi Juscelino, o ato realmente de coragem de Juscelino, e ele era um homem de coragem, isso eu não tenho dúvida nenhuma, foi enorme, foi me nomear. E assim eu fui nomeado. E assumi o poder na Sudene com meios consideráveis, né? E como lhe contei, passei a ter esse mesmo poder com Jânio Quadros e passei a ter esse mesmo poder com João Goulart. Que João Goulart, eu não sei, já contei até anteriormente nessa entrevista que deu ao Estado de São Paulo, de que foram difíceis momentos com João Goulart, porque era o governo mais débil, o governo mais fraco, né? E então um ponto vulnerável, quando chega o momento das grandes eleições, também no Nordeste, em 62, se não me equivoco, né? Para o parlamento, a pressão foi muito grande sobre o Goulart, para que eu saísse. E eu me recordo que uma vez eu tinha que ir à Alemanha para negociar um acordo, um empréstimo, qualquer coisa lá para o Nordeste, coisas nossas lá. Quando voltei, fui procurado por um membro do governo, de que me disse, o senhor não pode ficar na Sudene, porque as pressões são muito grandes, o governo não pode dar o luxo de uma frente de pressão, de atrito como essa, é preciso uma conciliação, um entendimento, e falando o nome do primeiro-ministro, que nessa época era parlamentarismo, né? Eu então disse a ele também, eu só posso ficar aqui com a confiança do governo, né? Não posso fazer nada no Nordeste sem a confiança do governo. Agora, eu não mudo a opinião de política. Se essa observação é para que eu modifique a linha de política atual no Nordeste, e que era, de verdade, não aceitar nenhum compromisso com política partidária, nenhum eleitoralismo, nenhum uso de dinheiros públicos fora, digamos assim, da política que estamos executando, se o objeto é mudar a política, podem contar já com a minha exoneração, eu saio da Sudene. Mas era o parlamentarismo. E então eu telefonei para Jango imediatamente, o presidente João Goulart, que estava aqui nas Laranjeiras, e disse a ele que queria falar com ele imediatamente. E ele, então disse, o mais rápido possível, ele disse, Celso, você chegou, tá, então vem aqui. Eu tomei um carro, subi e fui lá para as Laranjeiras, né? Cheguei lá, era mais ou menos 7 horas da noite já, porque eu tinha tido essa conversa ontem à tarde. Eu tinha chegado naquele dia, eu corri da Alemanha. Então, conversei, expus a Jango a situação, disse a ele claramente, eu sabia que o governo tinha dificuldades, eu não ia colocar ele numa situação difícil, né? Eu sei que há muita dificuldade no Nordeste, as lutas são muito grandes, e o problema eleitoral lá é muito sério, e que o governo depende muito do Nordeste, etc. Portanto, eu não quero criar dificuldades ao senhor, de nenhuma maneira, porque a minha política já criou foi tão criticada de tantos lados, né? Ele olhou para mim e disse, mas o que você quer dizer? Aí eu expus a ele que me tinha dito a mim por um membro do gabinete, né, dele.
Aí ele me disse, não, Celso, olha aqui. Esse regime pode ter muitas desvantagens, mas tem uma, é que só se põe para fora uma pessoa como você com 2 assinaturas. Ele disse, né? Uma delas é minha, e a mim me corta a mão, mas não é assim. Eu queria saber do senhor o seguinte, voltar um pouco a ligar com o BNDE. Quer dizer, durante esse período que o senhor ficou na Sudene, o senhor teve alguma vinculação ainda com o BNDE ou não? Quer dizer, como que o trabalho do senhor no Nordeste, quer dizer, se ele se ligou de alguma forma ao trabalho do BNDE, se o BNDE foi importante, ajudou alguma coisa ou não? Bem, o BNDE ajudava em tudo, evidentemente, materialmente, né? Mas eu participava das reuniões de diretoria, todas elas. E, portanto, tinha que de alguma maneira, tomar decisões dentro do BNDE. Estava informado dos grandes projetos. Né? Agora, eu me neguei a relatar qualquer projeto que não fosse do Nordeste. Como o BNDE não tinha nenhum projeto do Nordeste, eu fiquei preparando o terreno para o futuro. Me neguei, não vou relatar um projeto porque tem aí bons diretores, né? Meus terrenos do Nordeste. Mas eu participava da reunião, discutia com eles e, evidentemente, tinha a influência que podia ter numa reunião de diretoria quando tomava posições. Essa posição, por exemplo, no caso da Light, eu tomei firmemente, eu creio que é digamos, e meu voto deve ter sido decisivo para desempatar, digamos assim, para criar dentro da diretoria um ponto de vista contrário à concessão de dinheiro nessas condições absurdamente favoráveis a uma empresa como era a Light naquela época. Mas eu, portanto, estava dentro, e ademais tinha muitos amigos dentro do BNDE e conhecia o quadro técnico todo intimamente, e vivia dentro do BNDE e almoçava todos os dias e participava de todas as discussões, as lutas internas, as conversas e tudo. Era uma pessoa de dentro e até chegar na explosão de Roboré, que eu fui uma pessoa central em tudo isso. Portanto, estava dentro do BNDE. Mas não aceitava era me relatar um projeto aí de São Paulo, de Minas, tem gente aí para mim. Eu defendi o Nordeste. Foi só, a minha situação é privilegiada, né? Agora, quando o senhor foi para ser superintendente da Sudene, aí acabou completamente a vinculação do senhor com o BNDE? Já antes, quando houve... Antes eu saí da diretoria do BNDE e fiquei somente como coordenador do CODENO, uma situação especial, até que se criou a Sudene. Aí eu assumi a superintendência da Sudene. Eu me desvinculei do BNDE e como tinha havido essa situação complicada depois de Roboré, evidentemente o clima não era o mesmo. Antes nós éramos amigos todos, de muitos anos, juntos, colegas, né? Todos os da diretoria do BNDE, na verdade era a mesma geração de gente que tinha lutado, aprendido na mesma época, tinha os meus amigos internacionais e tudo isso, esse grupo. A partir dali, não, ali houve realmente como se diz, um inicasio, uma ruptura, né? E evidentemente já não eram tão íntimos, não era o mesmo grupo de antes. Aquilo foi um momento decisivo, foi um momento, digamos, realmente em que essas paixões alcançaram um paroxismo, né, no Brasil. Seguindo um pouco, depois o senhor foi ser ministro extraordinário para o planejamento, né, do governo João Goulart. Aí eu queria saber o seguinte, se o BNDE teve um papel decisivo na elaboração do plano trienal, quer dizer, mesmo que já aí o senhor já não está mais dentro do BNDE, quer dizer, o outro se explicou que foi gerado dentro do BNDE. Exato. E aí eu queria saber justamente a participação que teve do BNDE. Decisivo, porque o grupo que eu conhecia era do BNDE, nacional. Foi novamente. Primeiramente o grupo, digamos, o melhor grupo de economistas era do BNDE. E o grupo que eu conhecia, que estava todos colegas meus, e gente, quando eu assumi a responsabilidade dessa em gente enorme, e completando aquilo que eu disse com respeito a Jango antes, eu só assumi por causa daquilo. Eu nunca teria assumido a responsabilidade de fazer um plano para um governo naquelas condições tão difíceis, em prazo tão curto, que se representava um imenso sacrifício pessoal, quando eu já tinha minha tarefa no Nordeste, eu não queria abandonar, se não estivesse completamente com uma dívida profunda para com o presidente João Goulart. E quando o Santiago Dantas, quando me chamou, ele disse, Celso é a pessoa que pode fazer um plano aqui, e Jango me chamou, aí eu não podia recuar. Então, aceitei. Eu criei imediatamente um grupo de trabalho com o pessoal do BNDE. Gente da Sudene, muito pouca, porque a Sudene estava enterrada no seu mundo regional. Quem tinha visão nacional? Quem me ajudou no setor, na análise do setor agrícola e tudo? Foi Pedro Ferreira.
Quem me ajudou para elaborar um plano industrial para o Brasil? Foi o Osório, o Juvenal Osório Gomes? Sim. Foi o pessoal do BNDES que me ajudou. Foi dentro do BNDES que foi feito o plano trienal. Evidentemente, à margem do BNDES, né? Eu não fiz nenhum acordo direto com o BNDES, mas foi com uma colaboração informal. Mas eles passaram a trabalhar 100%, tempo integral. O BNDES pôs eles à minha disposição, trabalhava tempo integral comigo. E só foi possível fazer esse plano porque existia o BNDES. Quer dizer, existiam as condições, os recursos que tem o BNDES, técnicos e de informação, de mobilização de informação, etc. Não é em 4 meses que se faz um plano, né? Sem isso. Professor, nós estamos falando em BNDE por falta da força de hábito, porque a instituição ganhou há pouco tempo um S na sua sigla Sim. E um novo papel também. Gostaria de saber do senhor como é que o senhor vê esse novo papel e que espaço o BNDES deveria ocupar hoje na economia brasileira. Bem, hoje eu não quero responder essa pergunta, porque isso exigiria uma visão global da economia brasileira hoje. O BNDES é o maior banco de investimento do Brasil, de longe, digamos, se constituiu, é o principal elemento de mobilização e ativação de recursos financeiros no Brasil. Portanto, em cada fase do desenvolvimento brasileiro, ele terá seu papel específico. É possível que daqui para diante seja no Brasil mais importante investir em obras sociais do que em infraestrutura econômica. É possível, mas isso tem que ser mostrado adequadamente num plano, numa política. E nesse caso, o BNDES poderia ter uma responsabilidade grande desse ponto de vista. Portanto, não se pode excluir a priori, digamos, pode admitir que o BNDES seja uma coisa cristalizada. Ele terá que ser, em cada fase do desenvolvimento do Brasil, ele tem que ter o seu papel. O que eu estaria sempre contra é mudar o nome do banco, né? Porque isso, evidentemente, não é necessário e, evidentemente, causa um prejuízo à própria imagem da instituição. Eu gostaria de saber se o senhor voltaria a assumir um cargo de direção no BNDES. Bem, se eu aceitaria um cargo de direção do BNDES, nem no BNDES, nem em nenhuma outra instituição, porque creio que há toda uma geração nova que tem que agora cumprir essa tarefa, tem que ser chamada para esses cargos. Há muita gente capaz no Brasil. A minha tarefa é mais bem outra hoje, exatamente é de ajudar a pensar, é de contribuir com ideias, é de fazer esse trabalho que é tão raro num país como o Brasil, que é o verdadeiro trabalho do intelectual, né, de tradição que se tem na Europa, de uma consciência crítica da coletividade, é de estar sempre preparado para dizer coisas com suficiente nitidez, lucidez e coragem para que elas possam ter impacto na sociedade. E que se sabe que o que eu estou dizendo, por exemplo, não é porque estou ligado a um grupo de interesses, estou ligado a um sistema partidário, né? É porque é realmente parte da consciência crítica da sociedade. Esse papel do intelectual eu acho que é um papel meritório e que tão útil como ser diretor do BNDES, e eu fico onde estou. A entrevista com Celso Furtado foi gravada no dia 22 de junho de 1982.